Mas vamos lá. Eu vou contar para vocês que eu já tive depressão várias vezes. Desde a infância até a depressão conhecida como depressão pós-parto. Hoje, eu convivo com pessoas que também têm a depressão. Convivo com pessoas muito próximas que têm depressão. E atendo pacientes com depressão. Enfim, né? É um assunto que eu encaro com os olhos. Olhos nos olhos. Ou melhor, sangue nos olhos. Eu não sei exatamente se uma pessoa ela sai da depressão. O que eu sei é que podemos lidar com a depressão e aprender a conviver com ela, a reconhecer os sinais e lidar com esses momentos, que aqueles sejam meros rompantes de uma tristeza mais profunda, não sei bem o que eu estou sentindo. Eu tenho muito orgulho das minhas vivências. Eu tenho orgulho de tudo que eu passei, da minha história na depressão. Porque experiência é experiência. Não existe experiência boa e experiência ruim. O que existe é experiência. Foi assim comigo. E assim eu vejo vocês que estão dividindo essa aula, esse momento. Nós somos todos semeadores do bem. Então, através das nossas experiências pessoais, nós podemos levar o bem viver para todas as pessoas. Mas vamos lá para a aula. Né? Eu quero começar o conteúdo propriamente dito sobre a aula de depressão com vocês. Ok? Vamos lá. Quem trabalha na área sabe que somos seres biopsicossociais. Acontece que cada um tem suas preferências teóricas. Então, existe a turma da bio, da psico e da social. A depressão é um problema para todos. Para todos esses que não sabem operar com as 3 variáveis ao mesmo tempo. Mas vamos ver. O que pensam os psiquiatras clínicos, os bio? Os psiquiatras clínicos, eles acham que tudo depende da concentração de serotonina nas sinapses cerebrais. Quando ela fica baixa, nós sentimos fracos, nos sentimos tristes e passamos a ver a vida pela ótica pessimista, que acaba interferindo sobre o estado mental e sobre as nossas relações interpessoais. Já os psicoterapeutas, os psico, acham que quase tudo depende de conflitos íntimos, derivados de experiências dolorosas da infância e adolescência, inseguranças sexuais, baixa autoestima, dentre tantas outras condições negativas que nos deixam tristes, incompetentes para o amor e para as boas relações. Nessas condições, a pessoa se sente deprimida. E para os sociólogos, os sociais? Os sociais, eles acham que quase tudo acontece por quê? Por força das circunstâncias que nos rodeiam. Então, criamos um meio social mais voltado para a produção e o consumo e para o nosso habitat, que está cada vez mais exigente, cada vez mais difícil, e nos leva a um estado depressivo porque ele não está de acordo com as nossas expectativas, seja de riqueza, de magreza, do ter. Veja, essas palavras eu uso muito, que são do Gicovati, a quem eu admiro muito, né? Mas como ele, eu tenho horror a qualquer dogma. Mas como ele também, eu vejo a depressão como um tema extremamente complexo. As pessoas, elas estão crescendo mais frágeis, por causa de uma educação mesmo mais permissiva. E elas não estão sendo capazes de lidar com pressão social. E essa pressão social só tem crescido. Isso faz com que a incidência de quadros depressivos esteja crescendo efetivamente. Então, qualquer que seja a causa,
psicológica ou social, ao longo do tempo, sempre existem repercussões sobre os neurotransmissores cerebrais. E o uso de antidepressivos pode ajudar a aliviar a dor, mesmo naqueles casos em que os problemas são concretos e objetivos, para os quais é óbvio que a psicanálise é indicada, super indicada. Então, eu acredito, ok, na concomitância de psicoterapia com o uso de antidepressivos. Mas como que é uma pessoa depressiva? Né? Quais são os sintomas da depressão? Existe um estereótipo de que o paciente com depressão é aquele que fica na cama, que não consegue sair da cama, que perdeu a vontade de viver. Só que, na verdade, a pessoa que vive uma rotina normal de vida, aquela pessoa que cumpre as suas tarefas no dia a dia e trabalha e até aparenta que ela está feliz, ela também pode ser depressiva, mesmo que ninguém perceba, porque a depressão trata-se de uma doença sorrateira, que se agrava aos poucos. Ela vai tomando conta, ela vai chegando. E se ela não é identificada, ela pode chegar ao ponto de incapacitar completamente o doente, até matar. A tristeza, ela é um sentimento normal. Quem aqui nunca ficou triste, não teve momentos de tristeza? É um sentimento até primitivo, né, do ser humano. Assim como a alegria, como a raiva. Mas o sinal de alerta deve apitar quando o mal-estar emocional não passa. Ele é recorrente. Você acorda, passa o dia e vai dormir triste. Quem tem depressão, sabe do que eu estou falando. Quem tem depressão enxerga a vida a partir de um olhar diferente, de uma ótica diferente. Tudo o que acontece é encarado de uma maneira mais triste. Mas se esse sentimento se manifesta durante todo o dia, todos os dias da semana e por um período mínimo de 2 semanas, pode ser um indício de quadro depressivo. Ok? Eu quero tratar com vocês de alguns conceitos importantes. Então, eu vou falar sobre 6 tipos de depressão que são mais observados. Mas juro que eu vou tentar ser breve, para que não canse, tá? Mas vamos lá. Primeiro tipo, a depressão endógena. O que é a depressão endógena? É uma depressão orgânica. Ela pode ser decorrente do psíquico que afeta as sinapses. Há algumas hipóteses sobre o efeito da depressão na função dos hormônios e no funcionamento do cérebro. Há especialistas que apontam para a queda da serotonina no órgão como causadora da doença, que é o hormônio que regula o sono, o apetite, o humor. Ou ainda como resposta aos efeitos de remédios que afetam essa produção da serotonina, né? Que sejam remédios para emagrecer, os calmantes, os ansiolíticos. Outro tipo de depressão, eu falei que tem 6, eu vou falar da segunda. O segundo tipo é a depressão aguda. É uma depressão situacional, decorrente da perda momentânea de provisão narcísica. O que é provisão narcísica? Segurança e reconhecimento, que é comum na vida de qualquer indivíduo diante de situações pontuais desagradáveis, como uma separação, morte de uma pessoa querida, a perda de um emprego e outras, lógico, outras situações também. Ela está intimamente ligada à perda de objetos. Esses objetos que foram eleitos pelo indivíduo como supridores de segurança e de reconhecimento. Então, nessas situações, há um empobrecimento nas relações do indivíduo, seja com ele mesmo ou nas relações com o mundo que o cerca. É como se, naquele momento, ele ficasse vulnerável, frágil, menos capaz, decorrente da perda desse objeto que foi eleito para fazer com que ele fosse feliz. E essa é uma depressão de fácil cura.
E a depressão crônica, que já foi cultivada, que já está sendo cultivada há anos? A causa desse tipo de depressão, ela está fortemente associada ao nível de recalcamento. Quem viu a aula de recalque lembra disso. Que o recalque, para ele ser mantido no inconsciente, ele necessita de muito contra-investimento e rouba a energia da vida em relação, da vida em sociedade. E isso faz com que tenha uma queda de autoestima. Ou seja, a pessoa ela tem um conflito psíquico que está lá no inconsciente, mas que, como todo conflito psíquico, ele quer ser resolvido. A mente ela vai se esforçar para resolver esse conflito. Então ela se esforça demais, ela gasta muita energia para manter esse conflito guardadinho lá no inconsciente. A apatia é um traço bem marcante nesse tipo de depressão, que é aquela falta de vontade para quase tudo. E é uma depressão de cura mais trabalhosa. Tem um outro tipo de depressão crônica que está presente em quase todas as neuroses. Aquela necessidade de contra-investimento, aquela briga para manter o conflito lá no inconsciente, longe do inconsciente que é a gente aqui, ó, conversando, a gente aqui frente a frente, né, na luz. Então, essa necessidade de brigar para manter o conflito lá no inconsciente, ela vai se tornando tão intensa que parte do núcleo patológico consegue escapar. Parte desse conflito que quer ficar lá avança sobre o pré-consciente, porque o ego, de tanto brigar, já está bem fraquinho, né? Tamanho esforço. Então, o que acontece? Força o superego, aquele nosso sensor que censura nossas atitudes, também já foi dada uma aula sobre isso, a deformar esses conteúdos, com o intuito do quê? De proteger o ego. Então, aí ocorre a formação do sintoma. Eu vou explicar melhor. Mas os efeitos dessa depressão são mais intensos e prolongados. São marcados por fortes sentimentos de inferioridade, de rejeição e autopiedade. Em grau mais elevado, de todos os sintomas, o mais terrível, no estado de melancolia, no qual o indivíduo se nega a relacionar com o mundo. Ele não quer mais falar com os outros, ele não quer mais comer, tomar banho, fazer sexo, trabalhar. E quando a gente está em consultório, a gente tenta tratar a própria neurose, porque a depressão já é uma decorrência dessa neurose. Quinto caso de depressão crônica que a gente pode perceber fica presente nos estados borderline, quando não há mais energia suficiente para manter aquele conteúdo patológico, ainda que deformado, né, levando o ego a momentos de desligamento da realidade. Mas em função dos medicamentos que a gente tem hoje, que já estão disponíveis, o indivíduo ele consegue sair do estado de total alienação. Então ele permanece ora psicótico, alienado da realidade, ora neurótico. E é nessa hora, nesse estado neurótico, que a gente pode notar que a depressão está instalada. E pelo tratamento dessa neurose, tratar a depressão. Mas e aí? E o sexto tipo de depressão? O sexto tipo, ele é decorrente de um quadro já psicótico, quando o ego, ele se desconecta da vida e passa a viver alienado do mundo externo, seguindo apenas a sua realidade da onde? Daqui, a realidade psíquica. Então, após esse desligamento, pode-se dizer que já não existe depressão, pois o ego encontra uma solução para o seu problema, e ele não tem mais necessidade de provisão externa. Né? Ele se basta. Foi por essa razão que Freud, lá nos primórdios da psicanálise, chamou a psicose de neurose narcísica. Estão compreendendo? Mas agora, já que eu falei dos tipos de depressão, eu quero que você perceba. Todos nós, uns mais, outros menos, temos a necessidade de segurança e de reconhecimento, buscando a satisfação de algum dos nossos desejos em coisas, pessoas e sistemas. Aquilo que falta
dentro da gente. Aquilo que falta internamente é compensado na busca de algo que está fora da gente, que está fora do indivíduo. Então, para a pessoa que tem autoestima regulada por essas provisões externas, por essas provisões pauteadas no outro, provisões ilusórias, ou seja, na dependência emocional das pessoas, na dependência emocional de carinho, de proteção, de bens materiais, de status, de dinheiro, de beleza, ou nos filhos, no casamento. Essas provisões, elas tornam-se vitais e necessárias. E sem essas provisões, a pessoa se deprime e vive buscando receber amor, proteção, carinho, toque, atenção. Quando ela não tem atendidas essas necessidades, diminui sua autoestima. Aí, a ponto de produzir a depressão. E veja, alguns indivíduos deprimidos, eles são capazes de fazer tudo para chamar a atenção dos outros. Estou falando nesse caso, se vitimando, manifestando profundo sentimento de autopiedade, de insegurança, vão produzir doenças, regredirão agindo como crianças dependentes dos outros e podem reagir a frustrações com agressividade, quando eles não são protegidos, quando eles não são acariciados, reconhecidos. Aí eles manifestam com frequência a cara feia, a agressão verbal, o desprezo, a indiferença, reclamações, vitimização de autopiedade, entre tantas outras coisas, né? E muitas vezes, ao contrário, também, eles criam dependência de uma pessoa. É verdade. Muitas vezes, que colocam no nível idealizado como uma pessoa perfeita. E aí eles têm um extremado sentimento de posse, de ciúme. Já outras vezes, pela carência afetiva, a personalidade do objeto não é nem levada em conta, e sim o que ele pode dar. O que ele pode dar de provisão, de segurança e de reconhecimento. Muitas vezes admitem viver sem serem amadas. Assim não importa quem dê a previsão. O que interessa é obter os ganhos secundários, sejam eles no casamento, no emprego, nas relações sociais e familiares. Muitas vezes o objeto escolhido não precisa ser necessariamente uma pessoa, hein? Pode ser uma droga, o corpo, o casamento, a vaidade, o status social, um outro vício qualquer, um hobby obsessivo. Mas, vamos lá. Quais são os sintomas da depressão que é preciso prestar atenção? Quando que é preciso prestar atenção e buscar ajuda? Então, vamos lá, eu vou enumerar, tá? A produtividade, ela tem uma queda gradual, que com o passar do tempo vai se tornando ainda mais significativa. O estímulo para levantar da cama e fazer tarefas que são corriqueiras, cotidianas, já não é mais o mesmo. Veja, por mais que a pessoa seja reconhecida no trabalho, a sensação que ela tem é que ela não está sendo gratificada. Os familiares e os amigos podem notar um certo desânimo nessa pessoa, mudanças de humor consideráveis. Há também uma queda no desejo sexual, alteração de apetite, que pode ser tanto para mais como para menos. Ok? A qualidade no sono é muito prejudicada, ou a pessoa vai dormir pouquíssimo, ou vai dormir muito, mas vai ter a mesma sensação de cansaço constante. Também há mais dificuldade na concentração, os sentimentos constantes de raiva, desamparo, desesperança. Como eu disse, raiva e irritabilidade são constantes. Falta de interesse em atividades e hobbies que uma vez elas já foram emocionantes, já motivaram. E olha, ainda tem uma dificuldade de tomar decisões por um período de tempo, por um longo período de tempo. E começam a se isolar dos amigos, da família, dos parceiros. Então, se você desconfiar, se você respondeu que está com qualquer um, ou conhece alguém que está com alguns desses sintomas, não pense duas vezes. Procure um psiquiatra, procure um psicoterapeuta. Mas e aí? Aí eu falo para vocês quais são os sintomas de quem tem depressão,
Mas e aí? E as dicas para quem tem depressão? Como? Como que você vai conviver com a depressão no seu dia a dia? O que você pode fazer para melhorar esse convívio, para se sentir uma pessoa melhor mesmo, né? Que é o que a gente também quer saber. Primeiro, é necessário que você procure um psiquiatra e siga aquilo que o psiquiatra recomendar. Nunca pare de tomar medicamento prescrito para depressão, sozinho, tá? Sua condição ela vai piorar. A abstinência de certas medicações causa efeitos sérios colaterais. Então, busque a orientação médica. Junto do tratamento medicamentoso, é essencial que se faça terapia, que se faça psicoterapia, para que se compreenda aquele momento depressivo. Dica 3, ok? Para lidar, para quem tem depressão, presta atenção. Combata problemas. Como assim, Natália? Para superar os problemas mais duros, aqueles mais difíceis da vida, a gente vai primeiro encarar os obstáculos menores. Vamos pensar em meios concretos de melhorar essa situação. Por exemplo, vamos dizer que a casa da Daniela, ela está muito bagunçada, excessivamente desarrumada. Ela não dá conta nem de limpar o quarto dela, o banheiro, as pilhas de roupa se acumulam. O que ela pode fazer? Okay? Crie um plano detalhado para limpar a sua casa. Quarto por quarto. E vai se sentindo, né? Vai sentindo a sua satisfação, cada missão cumprida. Mas para isso, cada missão concluída. Mas, como eu disse, para isso, você tem que manter um registro dos seus progressos. Faça um diário. Compreende? 4. Expresse-se. O que é isso? A dança, a escrita, o sapateado, as artes visuais, a música, ou qualquer outro tipo de arte, podem ser formas muito bacanas de expressão. Mas tem outra coisa. Não tenha medo de expressar sua tristeza, sua raiva, seu medo, sua ansiedade e as outras emoções que acompanham a depressão. Esses sentimentos, eles fazem parte da vida, assim como a felicidade e a satisfação. 5. Cultive seu lado espiritual. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que descobrem que a espiritualidade ajuda a descobrir paz, a lidar com a depressão. Então, é uma boa dica. Né? 6. Foque no que você gosta em você mesmo. Foque em você mesmo e nas coisas positivas que você tem para oferecer. Quando você for reclamar de algo, foque no positivo. Vou reclamar porque meu marido está demorando para chegar em casa. Foque que ele vai chegar em casa. Eu vou reclamar porque eu estou trabalhando demais. Foque que você tem trabalho. Tenta ver o lado positivo disso. É um esforço diário. Outra coisa, é bom passar um tempo fora, respirando ar puro, né? E reconectando com aquilo que está dentro de você. Estão entendendo? A gente fala muito que a pessoa com depressão ela tem que tomar um pouquinho de sol todo dia, pelo menos 10 minutos de sol diários. Né? Esse contato com a luz solar recupera os níveis de vitamina D no organismo. E ter uma rotina. É importante que a pessoa com depressão ela tenha uma rotina. Então, dedicar-se a uma rotina ocupada é importante para escapar da melancolia. Se você não tem um trabalho, ou se você não vai numa escola, leve o seu livro, o seu notebook até aquela padaria mais próxima, aquela que você gosta de ir. Mas, por favor, não desperdice um dia da sua existência.
Faça uma lista das coisas que você precisa fazer. Faça uma lista da semana, uma lista semanalmente. E vai verificando aquilo que você conquistou e festeje cada conquista. A sua vida vale muito a pena. A vida daquele que está ao seu redor também. Vale a pena lutar por isso.